E aí, tudo bem? Chegamos no nosso módulo 2, aula 2.4, audiência de custódia. Como agir para libertar o cliente e construir a defesa desde já. E aqui já quero começar um pouquinho diferente, né? Já quero te dar o quê? Quero te dar os parabéns por você ter chegado até aqui. Se você acompanhou comigo o passo a passo da delegacia, do atendimento inicial, até a análise do APF, o auto de prisão em flagrante, agora é hora da gente avançar. E avançar com estratégia, tá? Por quê? Porque a próxima batalha é tão importante quanto que a gente já viu, e às vezes até mais, a audiência de custódia. Se na delegacia você já atuou para proteger o teu cliente contra abusos e ilegalidades, na audiência de custódia você atua para tentar recuperar a liberdade dele, ou pelo menos melhorar as condições da prisão caso mantidas. Então aqui você não está mais no ambiente policial, aqui você já está no judiciário, e no judiciário o jogo muda. Muitas vezes você não vai ser chamado para o flagrante, você vai ser chamado nesse limbo entre o flagrante e a audiência de custódia, tá? Já vai ter tido o flagrante, a família não conseguiu ou não pôde pagar um advogado, sabe que vai ter a custódia, às vezes no mesmo dia ou no outro dia, e aí ela começa a procurar advogados, se não conhecer, vai na internet, enfim, e é nesse momento que você é encontrado, tá? A minha realidade aqui do Rio Grande do Norte, qual que é? Em Mossoró, as custódias estão, pelo menos até hoje, todas online, tá? Então, quando o cliente me procura, eu peço o nome do cliente, eu peço o CPF, a família procura, claro, né? Eu peço o nome do preso, peço o CPF, coloco no PJE e baixo bem direitinho lá toda o auto de prisão em flagrante, tudo que já aconteceu até aquele momento. Faço a análise e parto para o fechamento, tá? Em Mossoró estão virtuais. Em Natal, Natal está presencial. Mas além de apesar de estar presencial, a gente também consegue esse acesso aos autos de maneira virtual, tá bom? Enfim, vamos para frente, tá? Chegamos no ambiente judiciário e o jogo mudou, como eu te falei, mas não muda o teu papel estratégico e o teu papel técnico como advogado criminalista. Pelo contrário, é agora, é na custódia que muitos advogados perdem ou ganham um processo inteiro, tá bom? Então vamos começar entendendo o que é uma audiência de custódia. Você sabe que esse nosso curso ele é prático, não é um curso técnico. Acho que até agora eu não falei para você o número de nenhum artigo, tá? Porque isso você aprende na faculdade, ou em pós, ou em livro. A gente está aqui para ver a prática, mas vez ou outra eu vou te trazer alguns conceitos, tá? Enfim, a custódia, a audiência de custódia é o momento em que o preso é apresentado em até 24 horas a um juiz para que seja analisado. Analisado o quê? A legalidade da prisão, a necessidade ou não da manutenção da prisão, a ocorrência de maus-tratos ou tortura durante a prisão. Então, a audiência de custódia, eu entendo que ela é um direito fundamental e é uma oportunidade única para o advogado atuar de forma estratégica e decisiva, tá? A gente vai chegar no final também, mas é uma oportunidade de você, desculpa a frase simplória, mas de você encher o teu bolso de dinheiro, se você se dedica à audiência de custódia. Vou fazer uma rápida conta aqui, deixa eu abrir a calculadora com você. No Ceará, tem um colega, eu trabalho lá, mas só quando me chamam, né? Porque não é meu canto de atuação. Eu tenho um colega que ele cobra dois salários para ir na delegacia. 1.518 vezes 2 dá 3.036. E ele cobra mais dois salários para fazer audiência de custódia. Então, 3.036 vezes 2. Perceba que em 24 horas ele ganhou R$ 6.000,72. Então, esse colega, ele está pouco se lixando se ele vai fechar depois o processo ou não. Por quê? Porque ele já pegou o cliente, já pegou a família no momento de maior aperreio, né, que é quando a pessoa foi presa, e já colocou R$ 6.000 no bolso. Então, se ele vai fechar depois o processo ou não, ele não está nem aí. O foco dele é atuar em audiência de custódia, é atuar em flagrantes. Eu sei que durante o dia ele cobra um salário, mas à noite, ou quando está em plantão, finais de semana, ele cobra dois salários. Então ele bota R$ 6.072 no bolso, muitas vezes em 24 horas, tá?
A audiência de custódia, você vai ver, se você não fez algum, você pode até fazer. Às vezes, pode demorar um pouco, mas eu já fiz audiência de custódia, inclusive no Ceará, que foi gravada, que durou 1 minuto e 31 segundos. E ele ganhou aquele dinheiro. Claro que se durou esse tempo é porque teve uma manifestação prévia e teve um trabalho técnico por trás. Mas aquele dinheiro a gente acabou ganhando bem rápido, tá? Se eu ganhar R$ 6.072 por cada atuação em delegacia, né, flagrante mais custódia, se eu fizer 3 no mês, que é menos de um por semana, eu vou ganhar R$ 18.216, tá? Vamos dividir aqui por 3 de novo, vamos multiplicar por 4. Se eu fizer um flagrante mais custódia por semana, que convenhamos é pouco, né? Para quem está atuando só no criminal é pouco, eu ganho R$ 24.288. Então, muita atenção com essa atuação na prática aqui de custódia e de flagrante, como a gente já viu antes. Por quê? Porque pode encher o teu bolso de dinheiro, tá? Você só vai conseguir fechar uma custódia por semana se você primeiro espalhar o teu nome, né? Se você tiver uma atuação estratégica e se você for bom, se você tiver conhecimento, tiver técnica. Então, para isso, você precisa saber o que fazer. Você não vai conseguir ganhar R$ 25.000 por mês de moleza, de bobeira, se você não for bom. Isso não existe, isso aí é propaganda para ganhar dinheiro de cursinho, tá? Então, vamos lá. Primeira verdade dentro de uma audiência de custódia. Você já entra na audiência com a atuação começada. Então, se você atuou corretamente na delegacia, ou se você pelo menos analisou o auto de prisão em flagrante, você já sabe se houve abuso, se houve ilegalidade na abordagem, se houve coação, se houve violência e se tem inconsistências no auto de prisão em flagrante. Então você não entra cru na audiência, você entra preparado. E isso faz toda a diferença, tá bom? O que você tem que fazer antes da audiência? Se você teve acesso ao preso antes, não precisa ter depois. Se você não teve, logo que começar a audiência de custódia, você pode pedir para o juiz: Excelência, pela ordem, antes de começarmos a custódia, eu queria um momento reservado com o meu cliente para eu conversar com ele, 5, 10 minutinhos. O juiz vai dizer: tudo bem, doutor. Aí, se for online, ele abre uma sala só para vocês. Se for presencial, você vai lá e conversa com o teu cliente, tá? O juiz não nega isso, até porque ele não tem nenhuma intenção de perseguir ninguém, nem de fazer nada de errado, e ele não quer nenhum tipo de nulidade, tá bom? Então, peça isso e converse com o teu cliente. Quando você for conversar com o teu cliente, não tem um tempo. A legislação não dá um tempo máximo de você conversar com ele. Você pode conversar com ele quanto tempo precisar, mas normalmente dura aí 5, 10 minutinhos, tá? Então tente conversar com ele, mesmo que por poucos minutos, para quê? Para saber como é que foi o tratamento dele desde a prisão até esse momento, se ele sofreu agressões físicas, se ele sofreu agressões psicológicas, se ele foi coagido, se ele está ferido, tá? Então, às vezes, você pede para o cliente mostrar uma marca, uma coisa na audiência para o juiz, porque o laudo dele de corpo dele não deu nada, mas ele está com um roxo bem grande na barriga, né? No peitoral, ele mostra para o juiz, certo? Então, essas informações são ouro na audiência. Se o seu cliente relatar uma agressão ou se o seu cliente relatar maus tratos, você tem que estar pronto para levantar essa denúncia formalmente, tá bom? Então, primeiro ponto, né, que a gente viu até agora, antes de começar a audiência, conversar com o cliente, tá? Analisar toda a documentação disponível, então analisar o APF, como eu te falei, laudo de corpo do delito, se já tiver nos autos, e também analisar o boletim de ocorrência. Se você encontrar vícios, prepara mentalmente as objeções que você vai fazer. Terceiro ponto, para fazer antes da audiência, você tem que definir a tua estratégia de atuação. Então, existem duas grandes estratégias possíveis na audiência de custódia. Primeiro, defender a liberdade, relaxamento de prisão ou liberdade provisória. E segundo, defender melhores condições, ou seja, prisão domiciliar, medidas cautelares, tá? Você tem que decidir antes da audiência qual linha vai seguir, tudo bem? Como é que eu decido isso? De acordo com o que você já analisou, enfim, atrás em todos os documentos que a gente viu, tá bom? Como é que a gente se porta na audiência de custódia? Independente de ser virtual ou presencial, se vista adequadamente. Bote o seu terno, bote sua gravata, tá? Custódia também gosta de participar sempre de gravatinha.
Não tiver, não tem problema, mas pelo menos no terno você bote, tá bom? Mantenha uma postura firme, uma postura educada e uma postura segura. E você não vai ser tratado, nem aceite ser tratado na custódia como um mero acompanhante ou como alguém que está ali para formalizar algum ato legal, tá? Não, você é o defensor técnico do teu réu. Então, não esteja ali como um mero acompanhante. Atue bem na custódia, que você vai se tornar um grande advogado criminalista, seja atuando só em custódias ou seja recebendo também os processos, tá bom? Como atuar tecnicamente na audiência? Então, durante a audiência, você vai ouvir atentamente cada palavra do juiz, do Ministério Público e do cliente, certo? Deixa eu voltar um pouco, onde eu falei aqui que você tinha que falar com o teu cliente. Um ponto que eu sempre falo para o meu cliente eu deixo claro para ele que não vai se discutir mérito naquela audiência, que às vezes o cara, doutor, sou inocente, não sei o que, não sei o que, tá, tudo bem, mas não vai se discutir isso na audiência, não vai se entrar em mérito nessa audiência, é só para saber as condições da sua prisão. Então você informa isso para ele não estar querendo durante a audiência falar muito ou contar muita história, tá? Ele vai ser qualificado e a audiência vai seguir normalmente, tá bom? Enfim, durante a audiência, ouça atentamente cada palavra do juiz, do MP e do seu cliente. Copie ou tome notas mentais rápidas sobre pontos sensíveis. E, além do que ele te falou, você observa a linguagem corporal dele. Por quê? Porque essa linguagem corporal pode indicar maus tratos, tá bom? Então, fica ligado muito nisso aí. E quando o teu cliente ele estiver sendo ouvido, se o juiz perguntar sobre maus tratos e o cliente relatar, você requer imediatamente a instalação do procedimento investigatório. Se o cliente for mal orientado e quiser se explicar, quiser contar aquela história, né, você intervém educadamente, excelência, pela ordem. Estamos tratando aqui apenas sobre as condições da prisão. Então você tem que estar preparado para intervir educadamente, né? Então, se o acusado, né, na verdade o investigado, começar a falar, quer se explicar para o juiz, você intervém. Você fala, excelência, pela ordem, a defesa solicita aqui por cautela a manifestação do senhor fulano de tal se limite aos fatos relacionados à prisão, sem adentrar no mérito da acusação, tá? Então você fala isso ali para poder manter a ordem e não deixar o cara sair desembuchando tudo, certo? Porque muitas vezes está gravado e o MP vai usar aquilo depois, tá bom? Então, quando o Ministério Público se manifestar, normalmente o MP vai falar o quê? Vai defender a manutenção da prisão, normalmente, né? Vai alegar a garantia da ordem pública e vai falar em gravidade abstrata do crime. E você vai ter que estar preparado para combater isso tecnicamente na tua alegação. Então, a gravidade abstrata do crime por si só não justifica prisão preventiva. Tem uma súmula do STJ, se não me engano, do 52. A garantia da ordem pública é necessário ser fundamentado, ter algo concreto de risco atual e tem que sempre lembrar que liberdade é a regra, que prisão é a exceção, tá bom? Então, na tua fala, na tua manifestação oral em audiência de custódias, quando você for falar, esse vai ser um dos momentos mais importantes na defesa criminal, porque na tua fala você vai apontar eventuais ilegalidades do flagrante, você vai defender a concessão da liberdade provisória e você vai apontar que o réu possui residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes. Então, prepare o teu cliente quando você ouvir ele, para ele saber responder o endereço para o juiz, né? Porque o juiz só vai soltar ele na custódia se souber onde vai encontrar ele, para ele não atrapalhar o regular andamento do processo, que vai começar agora. Então, ele tem que dizer que ele mora em tal canto, que ele tem para onde ir, que ele trabalha, né, que ele tem bons antecedentes, certo? Você também vai enfatizar na tua fala que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e você vai requerer medidas alternativas se for preciso. Excelência, comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com as vítimas e vai, tá? Então, o que eu gosto de fazer na manifestação oral é trabalhar 5 pontos. Eu sempre tenho um roteiro, tá? Eu sempre tenho um roteirinho que eu escrevo antes, não que eu vá ler, mas depois eu leio e não que eu vá ler na hora, né? Mas eu leio, entendo e faço a minha manifestação para não ficar tão mecanizado. Mas tem 5 pontos que eu sempre coloco, tá? Primeiro, eu começo apontando a presunção de inocência, isso é obrigatório. Segundo, se existir, eu apresento vícios formais. Terceiro,
Eu tento enquadrar o cliente como hipossuficiente de risco, e essa expressão nem existe, mas eu chamo assim para ficar mais fácil, que é o quê? Bons antecedentes, endereço fixo, etc, etc. Tem que defender, ponto 4, que as cautelares são suficientes, e eu termino de forma muito respeitosa, mas firme, pedindo a imediata liberdade, tá bom? Então, esses são pontos para a manifestação oral que você deve trabalhar. Quais são os erros que matam a defesa numa audiência de custódia? Ser submisso e não se manifestar, tá? Outro ponto é concordar silenciosamente com a fala do MP. O promotor está falando e você está assim, ó. Ali o juiz está vendo. Aí ele vai olhar e vai dizer, porra, o próprio advogado não está acreditando no cara, por que eu vou acreditar, né? Enfim, também não aponte erros, não aponte abusos, mesmo quando eles estão evidentes. Esse é um erro muito, muito claro. Você nota um abuso, nota um erro e você não aponta. Não, você tem que falar, tem que dizer, excelência, o senhor fulano de tal foi agredido, pede para ele levantar a camisa, pede para mostrar o rosto, pede para mostrar as costas, pede para mostrar o braço. Excelência, isso aqui tem que ser relaxado, essa prisão é ilegal, etc, etc. E aí vai, tá? Outro erro, ficar inseguro ou ficar gaguejar. Irmão, fica tranquilo, você é só o advogado, ou é só advogado, está só fazendo o seu trabalho. Então vai lá, fala com segurança, seja natural, não se preocupe, ali o mundo não vai acabar, não vai ser o fim da vida de ninguém, ainda está começando a instrução processual, então não precisa você ficar nervoso. Faça, fale com sua segurança, né? A melhor maneira de ter segurança é se preparar, então siga os passos que a gente conversou, se prepare que você vai ter segurança, né? E para mim, o principal erro que mata a defesa em audiência de custódia, que atrapalha a audiência de custódia, é você tentar transformar essa audiência numa sustentação oral jurídica de 30 minutos, 40 minutos. Não, aqui você tem que ser objetivo, tem que ser cirúrgico, tá? Uma manifestação oral leva 3 ou 4 minutos, só aponta os principais pontos e tchau, tá bom? Então fica de boa com isso, não é um momento que você vai fazer uma ostentação num agravo de instrumento no tribunal, não. É audiência de custódia, rapidinho, é 3, 4 minutinhos ali, fala o que tem que ser falado, não esquece nenhum ponto, mas seja objetivo e seja bem cirúrgico, tá? Ponto 9, dicas práticas de atuação que ninguém te contou. Beleza, vamos lá. Um que me vem logo na cabeça de cara é: se o cliente sofreu violência, requerer de imediato um novo exame de corpo de delito. E se o juiz indeferir esse seu pedido, peça para constar em ata esse seu pedido e depois prepara recurso próprio, que vai ser um HC ou algo do tipo, tá bom? Se for presencial, não saia da sala de audiência sem pedir acesso à ata formalizada. Se for online, eles vão colocar no PJE depois, então fica tranquilo. Outro ponto importante, houve nulidade nessa custódia, nesse procedimento como um todo, registra imediatamente em ata, seja oralmente, seja com requerimento para o juiz. E depois que terminar a custódia, você ratifica com uma petição escrita, tá? E se a liberdade não for concedida? Aí você vai ter calma, você vai respirar, você vai analisar a decisão, né? Acontece, é isso mesmo. Veja se houve fundamentação real ou se foi apenas argumentos genéricos. E se for uma flagrante ilegalidade na não concessão da liberdade, você já peticiona um habeas corpus aí imediato, tá? A luta pela liberdade do teu cliente, ela deve ser constante. E a audiência de custódia, ela é apenas o nosso primeiro round, tá bom? Então, um resuminho aqui de 1 até 10, do ponto 1 até o ponto 10 sobre a custódia. A audiência de custódia é uma das maiores oportunidades para mudar o rumo do processo. Quem atua certinho aqui pode conseguir a liberdade do cliente ou pelo menos preparar o terreno para derrubar o processo lá na frente. Então, tenha postura firme, conhecimento técnico e estratégia cirúrgica. Aqui você vai aprender e aprendeu comigo na realidade, né? É sem teoria vazia, é sem covardia e sem preguiça. Tudo bem? Separei aqui 3 estratégias extras, certo? Para você trabalhar, para você atuar em audiência de custódia. Por que são extras? Porque eu tinha preparado já esses 10 pontos aqui da nossa aula, do modo 2.4, mas quando eu abri o PDF, eu disse, não, eu quero colocar 3 pontos que são bem importantes e que vão te ajudar muito aí na prática, tá? Primeiro ponto, primeira estratégia extra,
peticionar nos autos antes da audiência de custódia. E aqui, ó, é o pulo do gato, aqui é o seu Uber Delivery, aqui é onde você entrega mais. Você pode usar isso até no fechamento do contrato com a família, tá? Por exemplo, quando uma família me procura, doutor, custódia, aí eu já vou explicando, só a gente vai atuar na defesa do seu familiar, tá? Aqui no escritório, a gente faz um pedido formal antes da audiência, faz um pedido na audiência e, se for o caso, ainda entra com habeas corpus depois. Então, a gente faz esse pacotezinho aqui completo, certo? Dentro de uma atuação de custódia, a gente não participa só da audiência, a gente faz um trabalho antes também de peticionamento, de falar com o juiz antes da audiência, né? Não deixe de você falar com o juiz para que teu familiar tenha uma chance maior de ser solto, tá? Então a gente peticiona nos autos antes da audiência de custódia, em todas. Só se não der tempo, né? Ontem eu fiz uma custódia aqui 1 da tarde, a cliente me procurou 12h40. Doutor, pode fazer uma custódia 1 hora? Posso, eu já tenho segurança, tenho confiança, né? Ela mandou o pagamento, eu disse que podia. Aí, claro, tive que ler um pouco rápido, o auto, precisando flagrante, era uma coisa simples, e fui lá e fiz. Nesse caso, não tive como peticionar antes da audiência, tá? Mas, enfim, tenha isso em mente, peticione nos autos antes da audiência de custódia. Pouquíssimos advogados fazem isso. E é exatamente por isso que quem faz isso se destaca. Então, antes da audiência, se tiver tempo, peticiona nos autos do flagrante. Elabora uma manifestação pedindo, dependendo do caso, que relaxamento da prisão por ilegalidade, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares de libertação da prisão. Por quê? Porque você já constrói a linha de defesa por escrito, você já antecipa o teu raciocínio para o juiz e você profissionaliza a sua atuação. Lembra que eu te falei que eu fiz uma custódia de 1 minuto e 31 segundos? Né? Por quê? Porque antes de começar a custódia, eu já fiz o meu requerimento formal, peticionei nos autos, em seguida, o MP também se manifestou, porque eu tinha que manifestar, ele também se manifestou. Quando chegou na audiência, o juiz chamou a cliente, né? Enfim, falou com ela, qualificou ela bem rápido, porque já tinha sido qualificada antes também, e perguntou se o Ministério Público ratificava os termos da manifestação. Ele falou sim, perguntou se eu também ratificava, falou sim, e encerrou a audiência. Depois de 15 minutos, estava lá a liberdade concedida dentro dos autos, tá? Então, importantíssimo peticionar antes da custódia. Você já constrói a linha de defesa por escrito. Às vezes, você expõe um argumento que o promotor ou muitas vezes o assessor dele não viu, e aí ele vê e também faz a manifestação ou muda o pensamento dele na hora para seguir o teu, e você profissionaliza a tua atuação, tá? Além disso, na audiência de custódia, a tua fala vai ser um reforço do que está nos autos, o que dá ainda um peso mais técnico na tua atuação. Fica mais fácil de você fazer a tua custódia, porque você já fez por escrito antes, certo? Então, grava isso. Quem peticiona antes já sai na frente e aumenta a quantidade de liberdades que consegue ao longo da carreira, tá? Estratégia 2. Esteja preparado para atuar apenas na custódia. E isso aqui é uma coisa muito prática. Muitas vezes, mas muitas, quase uma parte, na verdade. Muitas vezes, na prática, a família só procura um advogado naquele limbo entre o flagrante e a custódia. Então, você não atua na delegacia, você apenas vai entrar para a audiência de custódia. E ok, tá tudo bem. Eu particularmente adoro delegacia, mas a maior parte das vezes, quando chega para mim custódia, já é depois da delegacia. Tudo bem, desde que eu saiba como agir, né, tá tudo certo, tá bom? Então, o que você vai fazer? Vai solicitar acesso urgente aos autos do flagrante. Então, você vai pedir para o teu cliente, né, para a família, nome e CPF, vai no PJE e baixa os autos do flagrante, né, enfim, o termo que tem lá. Se não tiver isso, conversa com a secretaria, se tiver em segredo de justiça, conversa com a secretaria e pede logo acesso. Se quiser e se der tempo, pode conversar com o cliente ainda antes de começar a audiência, ou numa cadeia que ele esteja, ou ainda em delegacia, depende da cidade, e você já vai construir a tua estratégia com base no que tem disponível. Não adianta reclamar da falta de tempo nesse momento, tá? Normalmente vai chegar para ti aí a custódia, às vezes com meia hora, como eu falei dessa agora que foram 20 minutos, às vezes com 2 horas, às vezes com uma manhã, tá? Você tem que usar o que você tem nas mãos e tem que agir rápido. Quem é advogado criminalista, tem que estar preparado para o jogo como ele é e não como gostaria que fosse, certo? Então se liga disso que eu te falei, isso aqui é um pote de ganhar dinheiro, tá bom?
3. Dica de precificação prática para atuação em custódia. Agora a gente vai falar de uma coisa que é também, de um ponto que também é crucial. Como cobrar corretamente pela minha atuação em audiência de custódia. E eu vou te dar uma régua que eu uso aqui no Rio Grande do Norte, certo? Eu te falei um pouco da realidade do Ceará, lá a tabela é um pouco maior, um estado um pouco maior, um pouco mais caro. Mas eu vou te dar uma régua aqui do Rio Grande do Norte que eu uso em Mossoró e Natal. Vamos lá. Delegacia, atuação em delegacia. No mínimo, um salário mínimo vigente. Então, eu, Felipe Antônio, Felipe Medeiros, não saio da minha casa ou não saio do meu escritório para ir em uma delegacia, seja no flagrante, ou seja, apenas para pegar uma cópia de um inquérito, de um BO. Eu não saio se a pessoa não me pagar pelo menos um salário, porque eu valorizo o meu tempo, eu valorizo a minha profissão. O meu tempo é um insumo muito nobre, tá? Se for de noite ou for de madrugada, pelo menos um salário mínimo e meio, ou pelo menos 2 salários, dependendo do caso, certo? Custódia, atuação na audiência de custódia, também no mínimo um salário mínimo, ou um salário mínimo e meio, dependendo do caso, tá? Então, no meu caso, na melhor situação, que é a situação à noite, em que o cliente tem boas condições de pagamento, eu cobro 2 salários para ir à delegacia e cobro 1,5 na audiência de custódia. Então, são 3,5 salários, né? São 1.518 vezes 3, mais ou menos 700. Sai aí mais ou menos por 5.000. É isso mesmo, show de bola. Tá? Então, essa é uma régua, esse é um ponto. Atenção, se a família demonstrar ter condições financeiras melhores, eu aumento proporcionalmente o valor. Por quê? Aqui não é ser antiético, aqui não é nada de errado, mas aqui é o maior momento, é o momento de maior desespero da família. A família precisa de você de forma imediata. Eles precisam de alguém confiável, eles precisam de alguém firme, precisam de alguém técnico. Eles estão dispostos a pagar por isso. Então, seja ético, tá? Entregue um trabalho de excelência, se prepare, estude, seja um bom profissional, mas não desperdice a sua hora de ouro. Aqui é a mina de ouro da advocacia criminal séria. Se você souber atender bem, agir com rapidez, com ética, com firmeza, você vai faturar em 24 horas o que muitos advogados demoram mais de um mês para ganhar. Então fica esperto. Aqui é onde o jogo vira para quem sabe atuar. Se a família tem condições e você for trabalhar com ética, entregando um trabalho de qualidade e de excelência, não é caro, é baratíssimo. Nós estamos falando da liberdade de alguém. É alguém que não vai ter o cabelinho raspado na cadeia, é alguém que não vai dormir em condições insalubres dentro de um presídio, é alguém que não vai ter a sua liberdade cerceada, é um pai, é uma mãe que vai poder dormir à noite com o seu filho. Isso não tem preço, se liga, tá? O jogo vira aqui para quem sabe atuar, tá bom? Enfim, resumindo então, peticiona antes da audiência e sai na frente. Esteja preparado para ser chamado apenas para custódia, saiba cobrar corretamente, valorize sua atuação e atue na custódia como um verdadeiro defensor da liberdade. Quem domina a audiência de custódia não apenas liberta o cliente, mas se liberta financeiramente, constrói uma advocacia sólida, constrói uma advocacia ética e constrói uma advocacia rentável. Aqui no nosso curso você já sabe, você aprende a realidade sem romantismo e sem ilusão, você aprende para vencer. E bora para frente, né? A gente ainda tem aí muita coisa para construir, porque dominar a audiência de custódia é dominar apenas o início de uma batalha judicial.